Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora, transmitido também pelo Facebook. O Supremo Tribunal Federal restringe o foro privilegiado para parlamentares a crimes relacionados com o exercício do mandato. Mais de 500 processos devem ser enviados para a Justiça de primeira instância. Como a decisão afeta de imediato apenas deputados e senadores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já fala em votar mudança constitucional para retirar o direito também de membros do Executivo e do Judiciário. Um curto-circuito é a principal hipótese investigada para a causa imediata do incêndio que derrubou o prédio no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. A polícia também investiga para onde ia o dinheiro cobrado dos moradores e se havia infiltração do crime organizado no local. A gente foi conhecer outra ocupação que pode acabar nos próximos dias. 150 famílias vivem em prédio de artistas que querem transformar o local em polo cultural. Nova missão espacial parte amanhã em direção a Marte. Cientistas querem desvendar os mistérios escondidos no subsolo do planeta vermelho para entender melhor a formação dos planetas rochosos do Sistema Solar. E o Prêmio Nobel de Literatura não será entregue este ano. O motivo são as denúncias de abusos sexuais que envolvem a Academia Sueca, responsável pela premiação. No esporte, o Palmeiras venceu fácil no Peru e garantiu a melhor campanha na Libertadores. E no Mundial do Tênis de Mesa, o Brasil está entre os 8 melhores do mundo. Começa essa edição falando de saúde. A dor nas costas é um dos principais males que afastam as pessoas do trabalho. Uma das causas é a hérnia de disco, condição que atinge cerca de 15% da população adulta do mundo. Para aliviar esta dor e começar uma reabilitação, pacientes estão recorrendo ao bloqueio peridural, mais conhecido como infiltração na coluna. Os exames da Arlete não são nada bons. Bico de papagaio, inflamações e hérnia de disco na coluna. O trabalho e a vida pessoal comprometidos por causa das dores. A dor, na realidade, ela tira toda a sua motivação. Quando as dores eram muito fortes, realmente eu não tinha condições de trabalhar. Dor nas costas é o principal motivo de afastamento de trabalhadores no Brasil, segundo um ranking de auxílios-doença do INSS. Uma das causas é a hérnia de disco, que atinge de 13% a 40% da população. Nem todo caso é cirúrgico. O tratamento com bloqueio peridural é uma injeção na parte baixa da coluna com uso de anestésicos e corticoide. É indicado para quem desenvolve dores crônicas ou precisa esperar um longo período pela cirurgia para resolver o problema. Serve também para aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida do paciente. O paciente que acha que vai entrar no consultório com uma dor nas costas enorme, uma hérnia gigantesca e uma sobrecarga muito grande naquela coluna, vai fazer infiltração e vai sair novo de novo e não vai precisar fazer mais nada, está errado. Ele vai fazer uma programação. A infiltração é parte do todo. A infiltração é para ele conseguir se reabilitar e conseguir fazer um fortalecimento adequado com uma equipe de reabilitação interdisciplinar envolvida no tratamento dele. O tratamento foi um divisor de águas para a Arlete. Ela também precisou mudar hábitos e está consciente de que se a causa não for investigada e cuidada, o tratamento não é eficiente. Hoje eu sento direito, hoje eu dirijo corretamente. Então tem algumas coisas que você não tem o conhecimento. Então, se você não procurar um tratamento correto, você nunca vai conhecer essas coisas. Na região do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, continua o trabalho das equipes de buscas dos bombeiros. Esse é o 4º dia da operação para tentar encontrar vítimas desaparecidas no desmoronamento do prédio ocupado por sem-teto. Esta pode ter sido a última manhã que as famílias do edifício que desabou na terça-feira passaram ao relento. Todo mundo aqui ainda está resolvendo, então a gente não sabe. A gente está vendo como vai ser a proposta deles para a gente. As negociações sobre a saída deles do Largo do Paissandu avançaram depois que a prefeitura ofereceu um galpão para ser ocupado por tempo indeterminado, exclusivamente por quem morava no prédio. O Pedroso é um antigo albergue da prefeitura, foi desativado há muito tempo e o espaço foi concedido pela prefeitura ao Movimento Nacional da População em Situação de Rua. A prefeitura fez várias adequações essa semana, arrumou todas as questões hidráulicas, né, instalando chuveiros elétricos, arrumando o espaço da cozinha, os quartos. É um espaço único, exclusivo para as famílias daqui do Paissandu.
Enquanto isso, as buscas por vítimas nos escombros continuam. O grande problema da operação é que quando a gente encontra indícios de pessoas, o que é um indício de que tem uma pessoa? É um armário com roupas, por exemplo, que localizaram agora. Era um armário. Então a gente verifica se tem a possibilidade de alguma pessoa estar ali naquela região, estar dentro ali de um bolsão de ar, de uma célula de sobrevivência, só que só localizaram roupas. O material que é retirado por esses caminhões é encaminhado para aterros sanitários. A perícia tem avaliado objetos que possam ajudar nos esclarecimentos do caso desde o primeiro dia. Você precisa de vestígio concreto, coisa que permita você sair uma roupa. O que aquela roupa vai dizer? Ela não diz, você precisa ter pontos que indiquem o que aconteceu. Ontem, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, esteve aqui e apontou como principal linha de investigação para a causa do incêndio um curto-circuito. O incêndio começou em decorrência de um curto-circuito. Haviam 3 aparelhos ligados numa mesma tomada, um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão. 2 dessas pessoas sofreram ferimentos e foram levadas para o hospital. Uma para a Santa Casa e outra para o Hospital das Clínicas. Os 2 estão internados em UTIs e o quadro é estável. Um inquérito vai apurar como era feita a cobrança dos moradores e para onde ia o dinheiro. A partir daí, pode também investigar o suposto envolvimento de organizações criminosas nas ocupações. Esta advogada, que trabalha com os movimentos de moradia, explica que o MLSM, o Movimento de Luta Social por Moradia, responsável pela ocupação, tem uma orientação diferente dos demais. No geral, os movimentos mais organizados, eles compõem alguns espaços institucionais, conselhos, grupos de trabalho, para ajudar a pensar e implementar políticas públicas habitacionais. Então, esse movimento especificamente, ele não faz parte desse grupo, dessa rede que elabora políticas públicas. A quantia mais acessível que o aluguel que Fabiana pagava para viver na Zona Leste a fez seguir para ocupações. Essa era a segunda por onde passou, desta vez com o marido, a filha e a neta. Desde o desmoronamento, ela não conseguiu voltar a trabalhar como ambulante. Não é o ideal, mas é o que estava tendo no momento, né? Então, a gente vai fazer o quê? Tem que escolher ou ocupação ou rua. Quem traz as informações sobre a situação no Largo do Paissandu é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Oi, Ana, boa tarde a todos. Pois é, a equipe do Corpo de Bombeiros continua trabalhando nos escombros agora. Você vê que tem várias máquinas trabalhando aqui, resgatando esses escombros. E agora há pouco, 2 cães farejadores da equipe do Corpo de Bombeiros chegaram por aqui para tentar localizar as vítimas que estão possivelmente debaixo desses escombros. Você vê nas imagens aí no topo do vídeo, existe uma fumaça branca saindo constantemente, mas segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais risco de incêndio. Muito falou agora na reportagem dos moradores aí desse prédio, eles continuam sim em frente aqui à igreja, aqui no Largo do Paissandu, e há informação que eles podem ainda hoje ser levados a esse abrigo na região da Bela Vista, né? Uma decisão que foi tomada durante uma reunião do movimento social de luta por moradia e também junto com a prefeitura. E lá essas famílias vão ser cadastradas para receber esse auxílio moradia. Agora, eu tenho uma informação que na próxima segunda-feira, agora na próxima semana já, o Ministério Público marcou uma reunião onde a secretária de Urbanismo, a Heloísa Proença, junto com engenheiros da prefeitura, para explicar por que o prédio não foi interditado após um laudo aí apontar que o local não tinha condições mínimas de segurança. Agora um detalhe, viu? Esse laudo, Ana, foi feito em janeiro do ano passado. Então, na próxima segunda-feira, o Ministério Público, junto com a secretária de Urbanismo e Licenciamento aqui da Prefeitura de São Paulo, viu? Tá certo, Eduardo. Obrigada pelas suas informações. Aldo. Entre as dezenas de prédios ocupados na cidade de São Paulo, um se destaca pela proposta e também pela fachada colorida. Na Rua do Ouvidor, número 63, pintores, músicos e escultores encontraram espaço para viver e produzir arte. A fachada colorida chama a atenção em meio aos antigos prédios do Centro Velho de São Paulo. São 13 andares que abrigam 150 pessoas. A maioria produz arte de várias maneiras, como essa artista visual. Ela diz que no Centro Cultural, como chamam, existem regras e as decisões são tomadas em reuniões semanais. Aqui tudo é uma gestão horizontal, não é piramidal, né? Tudo horizontal e a gente se organiza em assembleias semanais.
Só pudemos filmar no 8º andar, onde funciona um ateliê com esculturas e telas feitas pelos moradores. Esse espaço é aberto, a gente desenvolve oficinas, saraus abertos nele e a gente tem recebido muita gente. O edifício já foi sede da Secretaria de Promoção Social nos anos 70 e mais tarde da Secretaria Estadual de Cultura. Depois foi ocupado por um movimento de moradia de 1997 até 2003, quando foi fechado. Uma década de abandono depois, ele voltou a ser habitado por artistas brasileiros e de outros países que desejam transformar o lugar num centro cultural. Sandro é fotógrafo e veio de Chicago, nos Estados Unidos. Passando pela rua, se encantou com o lugar. Eu vi esse prédio, 13 andares, cada andar uma diferente cor, pessoas fora do prédio, muito interessante. A Ocupa Ouvidor 63 completou 4 anos, mas corre o risco de acabar. No dia 1º de maio, a Eletropaulo veio aqui ao prédio por ordem da Secretaria de Habitação para cortar a energia elétrica, mas depois de muita conversa, deram um prazo de 7 dias para que isso acontecesse. Mas já existe uma liminar por parte dos moradores do edifício, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para que, por enquanto, a luz seja mantida. A partir da próxima semana, a Prefeitura de São Paulo fará uma vistoria em 70 prédios ocupados irregularmente na cidade. Mas 5 já foram interditados por não apresentarem condições de segurança. E a gente está vendo uma maneira de tentar impedir para que não aconteça isso, de forma legal. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. A partir de agora, processos contra deputados federais e senadores somente ficarão no STF se os fatos tiverem ocorrido durante o mandato e estiverem relacionados ao exercício do cargo. Com isso, todos os outros casos que envolvem parlamentares serão remetidos para a Justiça de primeira instância. A discussão agora é se esse entendimento será estendido às outras milhares de autoridades do país que também têm direito ao foro privilegiado. O julgamento sobre a restrição do foro privilegiado de políticos começou em março do ano passado. Parou por pedidos de vista e terminou ontem, após 5 sessões de votação. Todos os 11 ministros concordaram em que o foro deve ser restrito ao exercício do mandato. Mas as opiniões se dividiram em relação ao alcance da medida. A maioria de 7 ministros, liderados por Roberto Barroso, defendeu que só os casos relacionados ao exercício do mandato fiquem no STF, posição que passará agora a ser aplicada pelo tribunal. Na ponta perdedora ficaram o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a manutenção no STF de todos os casos envolvendo parlamentares, e os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que queriam que a restrição ao foro privilegiado se estendesse a todas as mais de 50 mil autoridades do país que têm hoje esse direito. Ao deixar o tribunal após a sessão, o ministro Roberto Barroso disse que isso poderá acontecer naturalmente. A ideia de que regime de privilégios não é boa, o regime de privilégios não é bom e que, portanto, o foro deve ser repensado de alto a baixo, eu acho que ela vai se espraiar pela sociedade e esta matéria vai voltar para cá. E aí, eu acho que nós já fixamos um princípio geral. Pelo novo entendimento do STF, estima-se que ao menos 540 processos de parlamentares em andamento na Corte possam ser enviados à Justiça Comum de primeira instância. Os relatores dos processos vão decidir sobre cada caso. Os processos que estiverem na fase final deverão permanecer na Corte, mesmo que o parlamentar renuncie ao mandato. Como reação ao julgamento do STF, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, instalou uma comissão para analisar um projeto de mudança à Constituição, já aprovado no Senado, que mantém o foro privilegiado apenas para os presidentes dos 3 poderes e o extingue para todas as demais autoridades, incluindo juízes, promotores, comandantes militares e até ministros do STF. Embora as discussões devam começar agora, pela Constituição, a proposta só poderá ser votada na Câmara após o fim da intervenção federal no Rio de Janeiro. Começou hoje, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento virtual do recurso do ex-presidente Lula para deixar a prisão em Curitiba. Lula está preso desde o dia 7 de abril por determinação do juiz Sérgio Moro para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão a que foi condenado no caso do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente alega que a prisão aconteceu antes do julgamento dos últimos recursos pelo TRF4 de Porto Alegre. Os 5 ministros da segunda turma do STF vão dar os votos através de um aplicativo digital interno da Corte, sem reunião física em plenário. O prazo para votação termina à meia-noite do dia 10 de maio.
Às vésperas de completar um ano em prisão provisória, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, ganha habeas corpus e vai para a prisão domiciliar. O habeas corpus provisório foi concedido pelo desembargador Ney Belo, do Tribunal Federal de Primeira Região em Brasília, que havia negado anteriormente outros pedidos da defesa de Henrique Alves. O ex-ministro foi preso em junho do ano passado durante a operação que apurava o pagamento de suborno nas obras da Arena das Dunas, em Natal, um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Ao conceder o habeas corpus, o desembargador determinou que Henrique Alves não poderá manter contato com outros denunciados na ação e a entrega do passaporte do político à Justiça. Pela primeira vez na história, o Brasil está entre os 8 melhores do mundo no tênis de mesa. Uma vitória dramática contra a Croácia garantiu o país nas quartas de final do Mundial que acontece na Suécia. Vamos ver. O time formado por Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi e Eric Jote mostrou entrega e superação para vencer e continuar na competição. Tsuboi saiu atrás diante do croata Andrej Gatina, que venceu os 2 primeiros sets. Pressionado, ele colocou o adversário para correr de um canto a outro da mesa e venceu por 14-12. Mas não deu. Gatina controlou a vantagem e fechou o jogo em 3-1. No jogo seguinte, Tomislav Pukar foi o rival de Hugo Calderano. E o melhor mesatenista brasileiro, 12º do mundo, correspondeu. Mas Pukar mostrou que não venderia o resultado com facilidade. Rallies espetaculares, mas vitória de Hugo Calderano. Eric Jote tinha a missão de colocar o Brasil em vantagem. Ele encarou Frane Krojic, mas sucumbiu e perdeu por 3-2. Coube a Gustavo Tsuboi decidir o destino do Brasil no Mundial, enfrentando Tomislav Pukar. Perdeu os 2 primeiros sets, mas se recuperou, empatou o jogo e na parcial final, a vibração característica do brasileiro, combinadas com as qualidades e sangue frio, deram a vitória para a seleção brasileira por 3-2. Daqui a pouco, nova missão a Marte vai explorar o subsolo do planeta vermelho para entender a formação dos planetas rochosos. Mas antes, sonda terá que resistir aos 7 minutos de terror. E o Prêmio Nobel de Literatura é cancelado este ano após escândalos de assédios sexuais e crimes financeiros que atingem a Academia Sueca, responsável pela premiação. A erupção de um vulcão no Havaí obrigou milhares de pessoas a saírem de casa. Neste vídeo acelerado é possível ver como a lava brota do solo. Ela foi expelida por uma rachadura próxima à cidade de Parroa, na Ilha Grande. Avançou por uma floresta e se aproximou de construções. De acordo com a agência de notícias Reuters, mais de 10 mil pessoas tiveram que sair de casa. Não há registro de feridos. Uma escola foi fechada e estradas ficaram danificadas. A erupção aconteceu depois de dias seguidos de pequenos terremotos. A Defesa Civil havaiana alertou para o risco de surgimento de novas rachaduras por onde a lava pode escapar. Algumas áreas foram fechadas para visitação. O Kilauea é considerado pelos cientistas o vulcão mais ativo do mundo. A última erupção foi em agosto de 2011. A Academia Sueca anunciou que este ano não vai conceder o Nobel de Literatura. A instituição está em meio a uma onda de denúncias de crimes sexuais e financeiros. Essa decisão foi tomada durante uma reunião realizada em Estocolmo. O secretário permanente, Anders Olsson, disse que é preciso reconquistar a confiança do público na academia, antes que um próximo vencedor possa ser anunciado, e que a decisão é em respeito aos que já venceram e os que ainda vão vencer o prêmio. Em novembro do ano passado, 18 mulheres acusaram o dramaturgo Jean-Claude Arnault, casado com uma das integrantes da academia, de violência e assédio sexual. Arnault dirige um centro de exposições que é financiado pela instituição. Após o escândalo, 7 dos 18 integrantes da Academia Sueca anunciaram renúncias simbólicas, o que inclui a esposa do acusado, Katarina Frostenson. O Nobel de Literatura, assim como todos os outros, só deixou de ser entregue durante os períodos de guerras mundiais. O último vencedor foi o britânico-japonês Kazuo Ishiguro. O feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal começou hoje em São Paulo e vai chegar a várias cidades do país.
Considerado o maior evento imobiliário do país, em São Paulo, o feirão terá um leilão de 300 imóveis com lances que variam de 63 mil a 4 milhões e meio de reais. Comparados aos preços do mercado, os imóveis em leilão podem chegar a 65% de desconto. Nos próximos dias, o feirão da Casa Própria também chegará a outras 14 cidades do país, como Porto Alegre, Belo Horizonte, Uberlândia, Goiânia, Recife e Rio de Janeiro, somando mais de 200 mil imóveis disponíveis aos compradores. A maioria são imóveis novos. O financiamento segue a regra da Caixa, com prazo máximo de 35 anos e comprometimento de até 30% da renda familiar. Quem se interessar deve trazer um comprovante de renda e de endereço, além de um documento de identidade. Meio-dia 22, ontem teve Copa Libertadores da América, teve River, Palmeiras, vamos ver os gols. O River Plate está nas oitavas de final da Libertadores. O time argentino visitou o Santa Fé na Colômbia e foi responsável pela primeira derrota dos donos da casa no torneio. Graças ao gol de Lucas Prato, no primeiro tempo, os milionários venceram a partida por 1-0. E o Racing também garantiu matematicamente sua classificação à próxima fase, ao vencer a Universidade do Chile por 1-0. O gol foi marcado pelo zagueiro Donati, ex-jogador do Flamengo. E em Lima, no Peru, o Palmeiras pegou a Aliança Lima. Só não venceu por um placar elástico porque os jogadores não quiseram e o goleiro também esteve bem. O Willian chutou o 0 do placar em bela jogada de Borja com Moisés, o melhor em campo ontem. Depois, Johan ampliou numa assistência de letra de Moisés, de novo. E por último, o centroavante Borja, em bela jogada de Willian com o lateral Mike, que deu de bandeja para o camisa número 9. Cruzado num pênalti bem discutível, Thiago Martins mal encosta em Robert, que se joga no chão, descontou para os peruanos. Bem, parabéns para o Verdão. Já que a gente falou de tênis de mesa, né, no primeiro bloco, a dica do Cine Esporte é o filme As One, não tem, né, em português o título, que fala sobre um duelo histórico no Campeonato Mundial da modalidade de 1991 entre Coreia do Sul e China. Vamos ver. Nem só de guerra vivem os coreanos. O esporte ajudou a aproximar os vizinhos, Coreia e China. E uma das belas histórias vem do tênis de mesa, quando uma equipe unificada da Coreia disputou o Campeonato Mundial em Chiba, no Japão. As chinesas mantinham uma hegemonia na competição por equipes desde 75. E era difícil imaginar que algum outro time conseguisse superá-las. Mas uma nação tinha condições: a Coreia. Então foi formada uma equipe com atletas das duas nações. Para o bem da história, as Coreias bateram as chinesas na grande decisão. A saga é mostrada pelos olhos de Yoon Jung-hwa, integrante da equipe que se tornou celebridade na Coreia do Sul. Amanhã começa mais uma missão ao planeta vermelho. Os cientistas querem saber o que se esconde no subsolo de Marte. Pois é a missão InSight. Ela vai perfurar a superfície para estudar as diferentes camadas até chegar ao núcleo. Se você quiser, vai poder acompanhar ao vivo pelo site nasa.gov/live. Além da NASA, o projeto tem a participação de agências espaciais da França, Alemanha, Suíça e Polônia. A InSight leva a bordo sensores e instrumentos para investigar o subsolo de Marte, sua composição, comportamento, temperatura e estado físico, além da rotação do planeta. O lançamento está marcado para amanhã, às 9h05 da manhã, pelo horário de Brasília. O foguete Atlas V401 vai partir da base de Vandenberg, na Califórnia. Se tudo der certo, a InSight vai demorar 6 meses para percorrer os 485 milhões de quilômetros até Marte. A chegada está prevista para 26 de novembro. Pelos cálculos dos cientistas, o local escolhido para o pouso deve ficar perto da Curiosity, que chegou lá em agosto de 2012. A etapa mais crítica da missão é o pouso. A entrada na atmosfera de Marte é chamada pelos cientistas de 7 minutos de terror, por causa da forte turbulência enfrentada pelas cápsulas e pela redução drástica de velocidade. Em 7 minutos, a frenagem vai de 20.000 km por hora a 0. A cápsula tem um escudo protetor na base para resistir às altas temperaturas geradas na entrada. Um paraquedas vai reduzir a velocidade e estabilizar o bólido. Na última etapa, a base da carcaça se desprende e libera a sonda a poucos metros do solo. Ao tocar a superfície, depois da checagem de instrumentos, o equipamento começará a instalar 2 instrumentos de coleta de dados. O primeiro é um sismógrafo, que vai medir os tremores marcianos. O segundo, uma
sonda que vai perfurar o planeta. Com os dados, astrônomos e cientistas de diversas áreas esperam saber mais sobre a formação dos planetas rochosos do Sistema Solar, se as semelhanças com a Terra ainda não detectadas pelas missões anteriores e se o planeta vermelho foi algum dia semelhante à Terra. Jornal Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a influência do tempo seco na saúde das crianças. Uma ótima tarde. Nos vemos amanhã, 9h15 da noite, né, Cadu Cortez? Algo está de folga, tá? Eu só na segunda. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau.